Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês. Estamos aqui para mais um vídeo, podermos falar sobre a palavra do nosso Criador e com certeza também alertar, a todos os irmãos, como a própria Escritura fala, admoestai-vos uns aos outros, alertai-vos uns aos outros, certo? Para que as pessoas fiquem espertas com tudo que acontece. Hoje existem muitas jogadas com a mídia, com a internet, com tudo isso, com o advento dessa tecnologia tão poderosa, Então existem muitos truques novos que a pessoa às vezes nem percebe e cai. Existem truques aí que pessoas aparentemente cristãs ou religiosas de algum segmento religioso usam, certo, do seu conhecimento para tirar vantagens e lucro. Cuidado com isso. Eu vou dar um exemplo agora aqui para que você esteja atento. Eu não vou citar a religião dessas pessoas, mas não são só eles não, existem outros. Esse é um segmento que eu tive lendo algumas coisas aqui que cresce e muito. É um segmento que cresce muito. Por quê? Porque chama a atenção das pessoas menos informadas ou daquelas pessoas que tentam mudar a palavra, encaixar sempre uma coisa ou outra. Bota a modernidadezinha aqui e ali. Não. O Criador, ele não se moderniza. O Criador é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Então não adianta querer falar, não, isso aqui pode, isso aqui os tempos de hoje são outros, como eu já ouvi muitos falarem. Tome cuidado com esse argumento, essa argumentação é diabólica. As pessoas falam, não tem problema nenhum, é que hoje os tempos são outros. Não entre nessa conversa, a palavra do Criador, ela não se adapta aos tempos dos homens, não se adapta aos costumes dos homens. Essa não é uma realidade, não. Tá? Quem faz isso deturpa a verdade, deturpa a palavra do nosso Criador. O Criador, ele mesmo fala, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não adianta querer enfiar na cabeça da pessoa que tem um conhecimento da palavra, certo? Que ele não vai entrar nisso. Então estude a palavra, esteja firme, se mantenha fiel ao Criador, porque eu sei que a investida é muito grande. Eu recebi uma propaganda no meu celular, tá? No meu celular veio uma propaganda que vem aqui muitas mensagens sobre religião, sobre um monte de coisa, Então, eu não sei como é que é o sistema aí que eles conseguem, Mas veio uma propaganda no meu celular aqui, olha. Venda de artigos eróticos para cristãos. Cresce e em plena pandemia. Olha bem, a propaganda que vem. Aí mostra o que uma sexóloga... Eu não vou ler a matéria, porque eu não vou fazer propaganda para essa turma, nem para essa coisa imunda, que eu considero imunda, tá? O sexo não é imundo. Agora, as práticas sexuais que os homens inventam, esse é imundo. E é uma coisa totalmente enjeitada pelo nosso Criador. Cuidado com isso. Cuidado com isso. E hoje eles têm, tecnologia nas mãos dele, bem à disposição, e eles mandam isso dentro do seu aparelho. Então você tem que simplesmente exclua, nem leia, não dê margem. Conhece que a palavra do Criador é bem clara, a fé vem do ouvir e o ouvir a palavra do Criador. Tá? O contrário também é verdadeiro. Se você ficar lendo, vendo, ouvindo as coisas imorais, você se torna imoral. Não adianta, você, como tem uma máxima antiga, Você é fruto do meio em que você vive. Cuidado então com isso. Não dê atenção. Não seja flexível de forma nenhuma. Não ouça. Porque a Bíblia já fala que a gente não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Você não pode nem dar atenção, nem ouvir, nem citar com a boca, nem falar. Nunca. Coisas imorais, coisas erradas. Porque essas coisas acabam entrando, sendo cauterizadas dentro da sua mente, na sua alma, e você, quando menos perceber, está praticando as coisas que foram armazenadas dentro do seu subconsciente. Cuidado, tá? Então eu recebi essa mensagem, vendas de artigos eróticos para cristãos.
Como é que eles conseguem mandar para as pessoas? Não sei. Não é aleatório, porque eu recebo muita mensagem sobre a Bíblia, sobre estudos bíblicos, sobre cursos, né? Então, eu acredito que eles conseguem por esses meios, tá ok? Então, tome cuidado. O que eu quero mostrar para você, quando alguém chegar e falar, não, os tempos são outros, porque o crente precisa apimentar o seu relacionamento, cuidado com essa conversa. Ninguém precisa apimentar nada. Todo mundo precisa obedecer o Criador e estar dentro dos limites estabelecidos pelo Criador. Você não pode ir além dos limites que o Criador estabeleceu. O Criador permite que você coma, mas se você comer demais, você comete pecado da gula. Ok? Então não é pecado a prática do sexo, mas dentro do casamento, de forma correta, sem exageros também. O Eterno dá limite para tudo. Então nós não podemos brincar com isso. O pecado não é uma coisa que se brinca, porque é muito perigoso. Por uma besteira qualquer você pode perder a sua salvação. Você pode simplesmente perder a eternidade. Então cuidado com todas essas coisas imorais que aparecem, né? O que a Bíblia diz sobre a pornografia, o tal de cybersexo, que eu nem sei o que é, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que a Escritura nos fala, que é importante que todos nós tenhamos na nossa mente. O que a Bíblia diz sobre pornografia, o cybersexo, é errado? Eu não sei, cybersexo deve ser algumas coisas pela internet, eu não sei, eu não entendo essas coisas. Ainda bem, graças a Deus, né? A resposta da Bíblia. A Bíblia não menciona especificamente pornografia e o cybersexo ou outras coisas desse tipo, mas ela mostra claramente qual é o conceito do Eterno sobre práticas que promovem o sexo fora do casamento ou um conceito distorcido sobre o sexo. Considere os seguintes textos bíblicos. Vamos lá? Olha só, textos bíblicos. Amortecei, portanto, os membros do vosso corpo que estão na terra, com respeito à fornicação, impureza, apetite sexual. Colossenses 3:5. Em vez de amortecer desejos errados, ver pornografia os estimula. Quando você vê, quando fala, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas o ouvir, o ler, tudo isso promove a fé. Mas se você fizer o processo inverso, olhar para coisas pornográficas, para coisas imorais, ler, não só ouvir, mas ler, você também está absorvendo tudo aquilo. Cuidado, tá? Em vez de amortecer desejos errados, ver pornografia os estimula. Isso torna a pessoa impura, ou seja, ela se torna suja aos olhos do Eterno Criador. Todo aquele que persiste em olhar para uma mulher, e o processo contrário também, a mulher olhar para o homem, tá? A ponto de ter paixão por ela ou por ele, já cometeu no coração adultério com ela. Mateus 5:28. Ver imagens de práticas sexuais imorais estimula pensamentos errados, o que por sua vez leva a ações erradas. Você entendeu? Olhar para uma pessoa e desejar, já ter má intenção, certo? Já cometeu um adultério com aquela pessoa, ok? Agora imagine você ver filmes com práticas sexuais, você ler coisas imorais, tudo isso é a mesma coisa, você já cometeu o pecado, ok? A fornicação e a impureza de toda sorte, ou a ganância, não sejam nem mesmo mencionadas entre vós, entendeu? Nem mencionada, já é perigoso falar, certo? Está em Efésios 5:3. Se nós não devemos nem sequer mencionar a imoralidade sexual como forma de diversão, quanto mais ler ou assistir esse tipo de conteúdo. As obras da carne são manifestas, as quais
são fornicação, impureza e coisas semelhantes a estas. Quanto a tais coisas, aviso-vos de antemão, como do mesmo modo como já vos avisei de antemão anteriormente, né? De que os que praticam tais coisas não herdarão o reino do Eterno. Gálatas 5, de 19 a 21. Deus encara como impuros ou moralmente contaminados aqueles que se envolvem com pornografia, o tal de cybersexo, o sexo por telefone, ou sei lá os nomes, tem uns nomes esquisitos aqui, né? Se praticássemos essas coisas, poderíamos perder completamente o favor do Eterno, ok? Então não se deve praticar, o servo do Criador, ele não deve praticar nada disso, porque são coisas imorais, indecentes, coisas que nos levam à perdição total, certo? Agora tem alguns versículos que eu quero ler para vocês na Escritura, que fala sobre imoralidade. Quando alguém chegar para você e falar, não tem problema, isso aqui é normal, o casal cristão pode fazer, não pode não, o casal cristão, ele tem que seguir as diretrizes do Criador. Existe um limite, tudo tem limite, e você tem que seguir o limite, tá? Na Bíblia existem muitas advertências contra atitudes imorais. A imoralidade é uma ofensa para o Criador, porque ele é santo. E a Escritura fala, sede santo como eu sou santo, como vosso Pai Celeste é santo. Compreendeu? Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. 2 Pedro 2,10. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22:15. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não entrarão no reino dos céus, no reino eterno. Gálatas 5, 19 a 21. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados praticados por uma pessoa que alguém comete, ele comete fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Compreendeu? 1 Coríntios 6,18. Mas eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, o processo contrário também, viu? E desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso aqui está falando dos casados, viu? Mateus 5:28. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, Apocalipse 21:8. Entre eles não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Santo é aquele que é separado. Se você quer se santificar, fuja dessas coisas. Está em Efésios 5:3. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter
sua própria esposa e a esposa o seu próprio marido. 1 Coríntios 7:2. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, separados, tornados especiais, né? Abstenham-se da imoralidade sexual, certo? Aí muita gente acha que, não, entre o casal não há. Há sim, há imoralidade sexual e o casal é só pegar as coisas extremas das imoralidades sexuais do mundo e botar em prática no casamento. Isso é pecado também. O Eterno não permite esse tipo de coisa, certo? Tem que fugir desse tipo de coisa. Nós não precisamos das imoralidades do mundo, precisamos nos santificar cada vez mais em tudo, até neste momento. Então a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4:3. Fuja dos desejos malignos da juventude. Você jovem, cuidado, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Eterno. 2 Timóteo 2:22. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor, são 5, né? Se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, tá? Estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Judas 1:7. Compreenderam? Então, existe hoje muitos truques do mal para poder envolver pessoas que tenham até um conhecimento razoável da Escritura. Se a pessoa não estiver atenta, acaba sendo envolvido e enganado. Por isso a Escritura sempre fala, nós temos que estar constantemente com o Criador na nossa mente, na nossa boca, no nosso coração. Tudo que você for fazer, tudo que você for praticar, sempre põe o Criador à frente. Sempre diga, será que o Eterno está comigo nessa empreitada? Será que o que eu estou fazendo é do agrado do Criador? Será que o que eu estou fazendo é permitido pelo meu Criador? Procure de todas as maneiras fazer aquilo que agrada o Criador, que Ele tem permitido, porque a Escritura é uma regra de vida. Estude a Escritura, porque a Escritura fala todos os limites que você pode chegar. Você só pode chegar até o teto, o limite. Dali para frente, a prática é errada. Você não pode nem ir a mais nem a menos. A Escritura fala que é tudo na medida certa. Faça aquilo que o Eterno permite. O mal, ele vem com as coisas muito parecidas com o bem. Aí diz, não tem problema. Pode fazer, é bom, faz bem, ajuda, não ajuda nada. Deturpa e acaba desviando você da fé, da palavra e da obediência. E quando você menos perceber, você já estará envolvido e com o pé dentro do abismo. Cuidado, vamos orar e estar atentos. Shalom, um forte abraço para todos vocês, que o Eterno nos abençoe, até o próximo.